Eu sou a Lô E eu sou a Elô. e nós somos as hosts do EquiQuest. E hoje a gente está aqui com um convidado bem legal para falar sobre um assunto que é delicado, mas é muito necessário, principalmente para conscientizar as pessoas que gostam de animais, né? Animais em geral, não só cavalos, sobre maus tratos. Exatamente, a gente trouxe especialmente ele porque a gente teve o caso do Bananal agora que repercutiu bastante. Eu acho muito importante para todo mundo ter essa consciência de como lidar com o seu animal, independente se é um pet ou se é qualquer um outro animal mais silvestre ou rústico. E hoje a gente vai entender as consequências disso, quem que vai ser responsabilizado, o que que pode acontecer com pessoas que cometem esses crimes, né? E então estamos aqui com o Paulo hoje. Paulo, por favor, primeiramente a gente queria agradecer, né, a sua Muito. presença no nosso podcast. Sei que a agenda deve estar bem corrida e tirar um tempo para vir aqui é muito importante. Mas primeiro a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre quem você é, o que você faz e a sua trajetória aí com a causa animal. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um privilégio, tá um privilégio aqui estar aqui com vocês. Eu, na verdade, milito na área há mais de 25 anos. Quase na cidade. Eu ia até falar isso, a gente fica meio assim de falar, né? Porque a gente é mais. Eu digo que a gente não é velho, a gente é clássico. Exatamente, experiente. Então, a experiência, né, nesse processo todo. Eu atualmente, eu sou coordenador da Frente das Organizações de Proteção Animal do Paraná, nós somos em torno de 120 ONGs que fazem parte. Eu sou membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Curitiba, sou vice-presidente do Conselho Municipal de Proteção Animal, também órgão ligado à Prefeitura. Sou vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Animais, que é um órgão ligado ao governo do estado. Todos esses conselhos, eles envolvem a sociedade civil organizada e entes públicos, né? Eu já fui coordenador da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba em 2015 e 2016. Quando a gente implementou várias políticas públicas na cidade e participo, assim, já há muito tempo de questões ligadas a diversas leis, né? Curitiba é uma cidade, assim, exemplo para o Brasil nessa questão de legislação, tanto que a gente conversa com pessoas de outros lugares, assim, e realmente Curitiba é super avançada nisso. Então, basicamente é isso. Legal, bastante bagagem aí pra Muita gente bagagem, conversar bastante. ainda bem. Hoje. Hoje ele vai escutar umas perguntas que provavelmente escuta todo dia, mas a Não, gente trouxe um tranquilo. que muita especialista gente pra tem isso. dúvida também. Exatamente. E eu acho legal a gente estar falando sobre cavalos, porque, assim, a causa animal, e é uma questão que a gente sempre está conversando com as ONGs e tal, a gente tem que trabalhar na proteção de todos eles. A gente não pode ficar em cães e gatos. E assim, até como a gente até falou, os cães e gatos, como fazem parte do dia a dia da gente, eles acabam tendo essa evidência maior. Então a gente sempre brinca, causa animal, o pessoal defende cachorro, daí cai um pouquinho e defende gato. Daí dá uma despencada, começam a chegar os outros animais, inclusive o cavalo. Exato. Então, porque talvez na cabeça das pessoas não exista maus tratos aos cavalos. Existe uma questão que se fala muito, não, ele é um animal forte, ele aguenta, Grande, ele nasceu né? para trabalhar, enfim, várias questões que a Mas gente esquecem ouve. que é presa. Exatamente. A gente entende que é um pouco diferente disso, né? E na verdade o cavalo às vezes é muito mais sensível do que um cachorro, por exemplo, né? Sim, Deveria o cavalo dar ele é presa, né? O cachorro ainda... Ele tem uma vida, em tese, mais livre, né? Exato. Então vamos começar com as Vamos perguntas. começar? Pode começar. Pode ficar à vontade. Então, a nossa primeira pergunta, Paulo, é o que é considerado maus tratos de acordo com a lei? Olha, existem várias leis, né? Existe lei municipal, existem leis estaduais e leis Em federais. geral, assim, né? No Que a geral, gente sempre vê. assim, você privar o animal de liberdade, tá? Você privar o animal... A liberdade não significa você deixar ele sair, passear. É uma questão de liberdade, você não deixar ele confinado. cárcere, assim, Isso, né? em cárcere, né? Você é considerado maus tratos a falta de água e alimento, né? É considerado maus tratos machucados, você bater no animal. Em alguns casos, algumas leis considera-se maus tratos deixar, por exemplo, animais presos em correntes, né? Isso muita gente justifica às vezes e tal. A corrente
é uma questão assim bem complexa, mas vamos entender uma corrente muito curta, que o animal não consiga se Não locomover. tem uns metros ali Isso, pra... exatamente. Às vezes as pessoas colocam uma corrente num cabo de aço, onde ele consegue correr, andar bastante. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia, né? Mas é considerado maus tratos isso também. Então, basicamente, essas são as questões que se considera maus tratos. Engloba bastante coisa, né? Muita Isso. gente acha, ai, maus tratos é só se eu pegar um pedaço de pau e dar na Não, cabeça não, do não. cachorro. Não, não é Não. bem assim, né? A gente já entende que os animais são sencientes, né? Então eles sentem dor, eles sentem frio, eles têm medo, né? Então tem várias questões aí. Então a gente já pegou vários casos, né, de maus tratos assim que os animais eles não se recuperam mais emocionalmente. E a gente vê isso muito no mundo dos cavalos, né, Lô? Muito. Às vezes a gente vai pegar um cavalo novo que chega no Aras, assim, algum cavalo, né, que não é um BH, que já tá acostumado ali com a lida, e a gente escuta muito, esse cavalo não pode pegar no rabo porque ele é traumatizado de algum lugar. Não pode jogar água no rosto porque algum lugar traumatizaram ele com água no rosto. Imagina, gente, água no rosto, não pode Coisas pegar na banais, anca do né? cavalo. Exato. Então, coisas... Imagina o que aconteceu com esse cavalo. né? E nos outros episódios a gente já viu como que é o comportamento do cavalo em relação aos maus tratos, né? Sim, exatamente. Então, Bom, e falando um pouco também sobre essa questão de animais de grande porte e pequeno porte, a lei tem, né, essa diferenciação até fora, né, na prática, igual você estava comentando, mas a própria lei prevê essa diferenciação de penas para maus tratos de animais de grande porte e de pequeno porte, né? Por quê? O que acaba acontecendo? Exemplo, existe uma lei, leis ambientais que são bem antigas e que tinha uma punição específica É para de animais. 98, É acho. uma lei mais acho que antiga. é. Então, 98. essa lei prevê penas, né? Nesse caso, a lei federal, ela prevê penas de alguns meses a um ano para essa questão. Mas o que acontece? Quando teve o caso do cachorro Sansão lá, que comoveu todo mundo, se criou a lei Sansão. Bacana, a gente achou legal, só que o momento dizia o quê? Cachorro. Então era o cachorro, era o Sansão, Era o foco, aquela né? comoção, aquela loucura toda. E na hora de fazer a alteração da lei, eles aumentaram as penas para cães e gatos. Tá, e o cavalo? Pois Ficou é, de fora. ficou de Então, fora. hoje a pena é de alguns meses a um ano e pouco, né? Ficaram de fora os animais silvestres também. Então, o que a gente discute, o que a gente defende, é que exista uma penalização para maus tratos aos animais, né? Isso é uma questão, mas por que foi aprovada essa? E todo mundo vibrou, a gente também e tal. que era o que repercutiu, talvez. Era o né? momento, Era o né? E assim, a gente sabe que às vezes leis são negociadas, mas algumas coisas são inegociáveis, né? Por exemplo, hoje, se você cometer maus tratos contra um animal silvestre, a pena é muito menor do que maus tratos contra um cachorro, né? E a gente acha que não tem que ter essa diferenciação. Às vezes o animal silvestre ele pode estar ameaçado de extinção. Então, existem vários critérios, assim, sabe? E a gente entende que o ideal é que se tenha uma lei que seja geral para todos os animais. O que eu acho que é muito importante, né? Porque não é porque é um cachorro ou um cavalo que eles vão sentir menos dor, vão ter menos consciência, né? Eles são vivos, são seres vivos. Então, eu acho que é um mínimo. Fica uma discrepância que não faz sentido, né? Na verdade, só para o pessoal entender mais, assim, o que é essa discrepância? A pena de reclusão, né? Que pode ser um regime fechado, que é uma prisão mesmo, para quem maltrata cães e gatos, e não existe isso para animais silvestres. E não chega a ser prisão, né? Porque pena mais nem branda, isso, né? eu acho que é 4 anos a pena máxima que não gera prisão. Claro, existem as outras questões que podem fazer, né? Por exemplo, quantidade de animais, tem alguns tem os outros... agravantes da Isso, os pena, né? agravantes da pena que podem chegar. Aqui em Curitiba, há pouco tempo, um veterinário foi condenado a 14 anos de prisão, porque ele mantinha animais de raça que ele criava, ele deixou vários animais para morrer de fome na região metropolitana de Curitiba. Né? Então, a pena dele foi de 14 anos. Claro, vai ter recurso e tal, imagina-se que essa pena será reduzida em segunda instância, mas é isso que a gente imagina, né? Porque tem as questões todas, aquilo que a gente
até falei sobre a questão da teoria do elo, enfim, tem várias questões aí que a gente tem que discutir. Mas na prática hoje, assim, resumidamente, é quase impossível alguém ser preso por maltratar um cavalo, né? Não vai Não vai, ser. né? O rapaz lá do Bananal não foi preso. Não foi preso. E tem uma coisa, assim, por exemplo, a legislação em Curitiba, né? Não se pode dar uma pena, digamos assim, judicial, porque não cabe. As questões do município, elas são administrativas, né? Onde que você pega? No bolso da pessoa, Ah, sim, na entendeu? multa, né? E aí pega bastante. Aí que eles Aí que começam, né? Às vezes é pega. até mais efetivo, né? Digamos assim, Pois pensando é, tem em gente que termos prefere de... que não mexa no bolso. do que Isso. ficar lá. E assim, a gente tem sido. O Comupa é a última instância de recurso, né? Então a gente tem casos de cavalo, a gente tem casos de vacas, a gente tem várias questões aí, e a gente procura ser a dosimetria da pena bem alta, né? Claro, a gente tem algumas coisas que a gente até entende, o perfil da pessoa e tal. Ah, mas pena o cara não vai pagar. Não tem problema, ele não paga, ele vai ficar com o nome sujo, e principalmente dentro da questão da prefeitura. Se você for vender um imóvel, vai estar lá, você vai ter que pagar. Então, existem várias questões, assim, então a gente entende que as multas, as punições administrativas, elas são extremamente importantes também. E pegou no bolso, já faz uma diferença. E chegam realmente a serem altas, assim, Sim. em termos monetários? Sim. Existem penas, um exemplo, há pouco tempo atrás, uma pena para maus tratos a cachorros. A multa era em torno de 15 mil reais. Que para quem fez era muito alta, porque também tem Leva em conta a condição econômica financeira da pessoa. É É impagável. Sim. Claro, a prefeitura divide em muitos anos e tal, Mas vai pagar. Mas vai pagar, né? Já que a gente está falando sobre essa questão de agravante de pena e sobre o menino, que era um menino, né? Era um rapaz Sim, ali. ele que tinha fez- 21 anos, acho. ele é muito novo ainda, do caso do Bananal. Ele não foi preso, né? Não. Você acha que existe algum agravante de pena que vai acontecer ali? Sendo Sobre bem o caso- sincero, eu acho que não. Porque a gente viu que ele ainda tá, acho que em discussão, que se o cavalo estava vivo ou não quando ele decapitou as Matou, pernas. O que eu acho que, sinceramente, não importa, porque ele decapitou a perna morto ou vivo, ele arrancou a perna. Qual é o objetivo? Sem sentido. Só Não tem pela objetivo maldade. Foi pela maldade. Isso também não seria um agravante? A morte do animal, A né? morte do animal e depois ele também ter mutilado o corpo depois de morto? não sei o quê. Pode ser que sim, vai depender muito da análise do juiz, né? E da forma como o Ministério Público vai colocar isso. Né? E eu entendo que existem vários agravantes, até o agravante de você filmar e publicar isso, né? Eu acho que ele vai sofrer mais pelo público, talvez. Ele do já foi que- condenado, né? Conta 100%. Hoje em dia as redes Até a sociais... Ana Castela que repercutiu toda essa história. foi Isso, ela não foi que vários. colocou. Paola Oliveira, Ana Castela, Luísa Mel, foi uma coisa E absurda. o que eu achei muito interessante que a preocupação dele quando ele foi entrevistado pelos repórteres foi que os famosos viram ele cometendo crime e não que ele cometeu um crime. Isso. Foi ele ter sido descoberto. Foi ele ter sido Não, descoberto, sim. óbvio. O arrependimento sempre é quando você descobre. Né? Em qualquer crime. Se a pessoa não descobriu, ele ficou legal. Daí vem aquela história, estava sob forte emoção, estava usando remédios, pipipi e tal. Ele até falou, né? Ele tentou justificar, porque eu tinha bebido. Tinha bebido e tal. Imagina, vai beber, toda vez que for beber, vai decapitar um Não, animal. você pode ver, em qualquer Vai crime, mutilar. sempre a moda agora é surgir com isso. Estava sob forte emoção, toma os remédios controlados, bebi aquele dia e tal. Quer dizer, Não vai fazer diferença. não vai fazer diferença nenhuma. É apenas uma justificativa. Bom, então, assim, falando um pouco também sobre essa mobilização social, né? A gente até estava conversando. Pelo menos isso aconteceu, né, Paulo? Porque a gente estava falando, pelo menos alguma justiça social vai ser feita ali, né? Tem muita gente já procurando ele e tudo mais. Mas, falando em termos de lei, assim, você acha que essa mobilização social, pela sua experiência, realmente muda alguma coisa? Tipo, as pessoas vão se mobilizar e aí vai ter uma mudança em termos de lei mais severas para punir esse tipo de conduta? É assim,
o que acaba acontecendo? Tudo que envolve... Hoje em dia a rede social que comanda tudo, e a rede social, ela tem... Nós temos vários casos de políticos, por exemplo, que se elegem só em rede social, né? Então ficam nisso, você nunca vai saber a verdade de tudo aquilo que a pessoa está falando. A gente vê um movimento político sempre que tem uma situação dessa, né? Por exemplo, agora... Uma comissão na Câmara aprovou o fim da tração animal no Brasil. Logo depois disso, Logo uma lei depois que do estava ali caso. paradona e tal, que ninguém queria mexer. Você Viram acha que assunto isso ficou em teve? alta. Isso. Será que isso teve influência? Eu acredito que sim. sim. E daí quando você vê... Até porque, se bem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa lei não chega naquele assunto ali. Mas É, talvez né? por estar no mundo É. equino ali, É, talvez eles tenham relacionado a movido para mostrar que cavalos. talvez a política Estão está fazendo fazendo alguma alguma coisa Não, sobre e os eu, cavalos. e eu que foram vejo deixados de lado. muito, eu vejo algumas pessoas publicando, inclusive a Fer, eu vi que a Fer, nossa amiga em comum, publicou, vibrando, porque as matérias saíram assim. Câmara dos Deputados aprova. Isso, como se já tivesse tudo Cara, certo. não é assim. Não é. Aprovou numa Ainda comissão, falta passar. vai passar ainda por outras comissões, pela Comissão de Justiça, para depois ir para plenário, aí depois vai para o Senado. Ou seja, a possibilidade dessa lei ser aprovada efetivamente está muito longe. Tá muito longe. E sabe? você acha que ela pode ser aprovada por ela ter surgido desse escândalo, né? Sinceridade? Sinceridade. Não Não acredito. E você Sou pessimista. e por Qual quê? que é o maior assim? empecilho hoje para isso? O agronegócio. O agronegócio. Né? Não tenho problema de falar, e de fato né? Então, vou dar um exemplo da nossa lei aqui em Curitiba. Tá? Curitiba, voltando sempre, Curitiba é uma cidade exemplar. Curitiba foi a primeira cidade que proibiu várias coisas. Proibiu animais em circo, proibiu rodeio e tal. Curitiba tem um perfil assim, muito interessante. Proibiu Então, rodeio. proibiu Eu não sabia também também que não era sabia. proibido o Não rodeio sabia? aqui. Não, em Curitiba é proibido. Faz, acho que desde 2005, 2006, é proibido o rodeio. Nesse século ainda. É. A Sim, gente nasceu no século passado, né? Eu. Não foi nesse... Eu também, bem lá para trás. Mas assim, o que acontece? Quando a gente foi fazer a lei aqui que proibiu a tração, o que a gente fez? Curitiba não tem área rural. Isso é um fato extremamente positivo. Assim, eu que crio o cavalo, né? Eu crio o cavalo BH para salto. Eu tenho que pegar terrenos Na região metropolitana, porque eu só Isso. posso fazer, porque eu sigo a lei. Só pode fazer em áreas que o Curitiba não tem área rural. Não tem área rural, então eu só posso criar em área rural. Daí tem a lei Exatamente. municipal aqui, Isso. é bem legal, bem bacana. Então, o que acontece? Quando a gente foi fazer a lei que proibiu a tração, o nosso foco qual era? As carroças, né? Porque, na verdade, assim, se a gente for contar toda a história, gente, vocês se apavoram porque é uma coisa que se pensa que não é verdade, De sabe? tanta Então, a barbaridade. primeira tanta coisa que veio na minha barbaridade. cabeça foi a carroça. Quando eu era pequena, eu lembro que eu andava pelo Água Verde ali. Sim. E eu via, tipo, carroça com os cavalos em tudo que era lugar. E eu falava, Super. pai, olha lá, eu também posso ter um cavalo pra ir pra escola, sei lá. E Sim. meu pai ficava, filha. Não, assim, esquece. o que acontece? Então, assim, quando a gente começou a desenvolver a lei, a gente descobriu o seguinte: existia um grupo que tinha as carroças com os cavalos. Então, como é que eles faziam? Eles locavam o cavalo com a carroça. Mentira. Em alguns casos, assim, se você precisasse de criança para pedir esmola, eles locavam também, tinha tudo isso. É uma barbaridade, assim, vocês não têm noção. Mas o que acontecia? Então, ele locava um cavalo por 6 horas. Então, eu ia fazer... pegar recicláveis, né? Então, eram 6 horas. Então, eu pegava das 6 ao meio-dia. Daí, um outro cara pegava o mesmo, do meio-dia às 6. Ficava o dia inteiro. Das 6 à meia-noite. Meu Deus. Da meia-noite às 6. Então, era uma sequência. O mesmo animal, a mesma carroça. Nossa. Ela ia de um para outro. O que acabava acontecendo? Na periferia da cidade, carroças usadas para transporte de caliça. Quando você vê aqui em Curitiba fazer uma super obra, você pesada. traz aqueles... como é que chama aquilo? O... Um tipo de um container para você botar Aquele negócio amarelo que entulhos, ocupa né? vaga na rua. Isso, você coloca aquilo ali, né? Caçamba, né? Caçamba. Isso. Isso. Quando você... na periferia da cidade, os caras usam a carroça com o cavalo para levar isso, sabe? Meu Deus Então, do assim, então a gente viu isso, detectou todas essas questões, e a nossa lei aqui em Curitiba, ela foi muito radical. Ela foi assim, proibição imediata após a promulgação da lei. Foi uma questão assim, a gente teve muita gente
Eu recebi algumas poucas críticas, mas era assim, você está se preocupando com os animais e não com as pessoas. E o que a gente discutia era assim, Ai, eu vou ser cancelado. não, o que que a gente fez? A gente criou um protótipo de Uma alternativa? uma alternativa, que seria uma bicicleta, né, com um grande espaço atrás, um grande cesto atrás, para que a gente pudesse fazer ela para o pessoal que usava e Eles tal. veem como é bom ficar 24 horas E eles não pedalando. quiseram. Não Não quiseram. quiseram, a gente fez alguns testes, nenhum deles quis, e a gente daí aboliu isso porque eles achavam que o esforço era muito grande. Nossa, Entendeu? Ah, Meu Deus. coitado. Pro cavalo E assim, o que eu sempre falava para as refresco. pessoas, falei, gente, quem está usando ali o cavalo e a carroça, daí sempre o seu Zé, tem ele há tantos anos, cuida super bem. Até pode, mas ele seria 1% entre Não tudo é a que tem. regra, né? Não é a Ele é regra, ele é a exceção. exceção, né? E a gente foi muito radical. A gente aprendeu nos primeiros meses da lei, se eu não estou enganado, o número 69 cavalos, né? E a carroça não nos interessava, a gente sempre tirou. Inclusive teve uma ocasião que o rapaz que estava, ele tinha alugado, e a gente pegou ele, acho que no Xaxim, ele teve que levar a carroça sozinho embora, para devolver para o cara que ele tinha alugado. Ele levou a carroça. Sentiu na pele, né? Sentiu na pele o problema, né? Então a gente foi muito radical, a gente conseguiu acabar com isso. Só que assim, para o resultado ser mais efetivo, as cidades da região metropolitana também deveriam ter leis e não tem essas Não leis, tem, né? né? A gente vê em Colombo ali ainda tem. Isso, ali tem. E uma das questões que a gente colocou na lei também, cavalos abandonados em via pública também seriam recolhidos. E foram vários também. Mas o que que acontece? As divisas das cidades hoje não tem, né? Quase você vai para Pinhais, você não tem uma divisão, né? Aqui acaba, né? Você não sabe, e os animais sabem menos ainda. Então, uma das coisas que acontecia muito era o pessoal, quando via que tinha uma movimentação, levava os bichos para lá do trilho do trem, sabe? Quer dizer, você não pode chegar, você não pode invadir uma área de outra cidade, Sim. né? Então, assim, é uma lei que funciona, é uma lei exemplo para o Brasil. Eu tenho visto, esses tempos atrás teve em Guaratuba, né? Que se usa muito ainda. Não foi aprovado na Câmara. Não Foi, passa. assim, uma comoção e tal, e não foi aprovado, né? Recife tá uma briga por causa disso, também não foi aprovado. Belo Horizonte, E olha que- enfim, desculpa. ainda estamos muito, muito atrasados nisso. E olha que hoje em dia tem tantas alternativas, Sim. em vez de usar o cavalo para puxar a carroça. Eu Quantas falava coisas para os podem? caras, eu falei, tem até Tem- uma Kombi velha que você pode Exato. colocar Tem para aquelas levar. bicicleta com motorzinho, Isso, sabe? Você vai no isso. Mercado Livre. Claro que é um investimento, mas, pô, você não tá colocando um animal, um A ser gente vivo ali entende numa que situação, né? o poder público tem que, de certa forma, É, facilitar, Facilitar, né, com essa certeza. questão. Curitiba, alguns anos atrás, colocou para o pessoal que recolhe reciclado um carrinho igual da Coca-Cola, que você vê no centro da cidade, que é elétrico, você leva ele e tal. Não deu certo, sabe? Por quê? Porque foi legal colocar, só que assim, não deram manutenção. Né? mas E a hora daí- que não aí, deu manutenção, Descartável. não, e aí o que Nossa. acontece? Daí quando não funcionava mais, que a pessoa não sabia o que fazer, ela vendia bateria e tal, enfim, né? não desmembrava o cara. Desmembrava, era o desmanche. Mas qual foi o erro? De você fazer sem criar toda a estrutura, porque às vezes o poder público, às vezes por uma questão política e de visibilidade, ela faz alguma coisa, mas não dá o queijo, mas não dá a complemento. faca. A longo Exatamente. prazo, aquilo E não aí se você não consegue sustenta. resolver, né? São várias questões, aí você tem que discutir com quem está Não envolvido, precisa dar saber. pro resto da vida, eu acho, a manutenção, mas nos primeiros, assim, Sim. até porque a pessoa também tinha que alimentar o cavalo. Deveria alimentar o cavalo e cuidar. Então, ela só vai passar da manutenção do equino ali para manutenção do A alimentação do era grama, né? Colocada A na gente- graminha. Vamos pensar numa teoria boa. Mas é complicado. Eu tô em choque, na realidade. Sim. Poucas coisas estão passando pela minha Não, mente essa de agora, e as até poucas criança passam que não era são alugada, boas. fiquei em choque. Não, criança alugada. é bizarro. É muita coisa É nesse bizarro. meio que... E eu tenho uma dúvida. Quando vocês recolheram os cavalos, claro que o estado devia estar um pouco insalubre ali da saúde deles. Alguns morreram.
Isso que eu ia perguntar, como que ficaram os cavalos, né, nessa situação? Então, assim, eu acho assim que eu fiquei 4 anos na prefeitura, na gestão do Gustavo Fruit. Eu fui 2 anos secretário de turismo, até a Copa de 2014, daí eu saí, porque era assim, uma coisa era a minha questão profissional, que pelo meu conhecimento profissional eu fui, e a segunda, que eu assumi a coordenação da rede de proteção, pela minha questão de causa mesmo, né? E foi a gente que fez o plano de governo, e ele falou, agora você vai para lá, que lá você precisa fazer as mudanças necessárias, né? Então a gente assumiu lá a rede, né, de proteção. Então, assim, a partir do momento que a gente assumiu, a gente criou várias coisas. Por exemplo, Programa Municipal de Castração com Castramóveis, que a gente começou lá em Eu lembro desse. 2016. Hoje, Curitiba utiliza o mesmo programa, ele foi dado continuidade pelos prefeitos anteriores. até Hoje, hoje. Curitiba está castrando em torno de 25 mil animais por ano. O que já ajuda muito. Nossa, cara, isso era né? muito. Não ter Antigamente, muitos animais de Curitiba tinha rua. câmara de gás. Vocês não são dessa época, Não, é verdade. mas Deus. Curitiba... Pra matar os cachorros. cachorros e Gente, gatos. mentira, sério? Sim, Eram exterminados em torno de 15 mil animais por ano. verdade. Extermínio. A famosa carrocinha que se fala, era isso. Eles recolhiam, se a pessoa não buscasse, era muito pouco, eles iam para uma câmara de gás que era um motor de Fusca. Ai, que horror! Não, e é na verdade assim, depois eles... Gente, eu tô assustada. Não, é apavorante. Então a causa É uma animal... deep web da vida É real. uma É, deep web a da gente, vida real. muita gente boa, ativistas assim super bacanas trabalharam e conseguiram aprovar leis proibindo essas coisas, né? Então a gente tinha lá, então a castração fez esse avanço. Mas de tudo que a gente teve nesses 4 anos que eu participei, o que eu tenho mais orgulho é a lei que proibiu a tração animal. Para mim, se você me perguntar tudo que nesse período eu pude conquistar junto com outras pessoas, naturalmente que ninguém faz nada sozinho, foi a lei que proibiu a tração animal. Para mim é um Uma orgulho grande andar pela conquista, cidade e não né? ver mais Com carroça. certeza. Isso A é gente- sensacional. A gente entende, né, que muitos devem ter sofrido com essa questão, mas foi por um bem maior, né? E foi pouca certeza. coisa, sabe? É. O pessoal se adaptou bem rapidinho. Bem não- rapidinho. Não, Era só teve... no começo aquele negócio, não Isso. acredito, E assim, meus direitos, mas daí depois E assim, também... não teve ninguém, nenhum carroceiro que foi na Câmara de Vereadores protestar. Por quê? Porque quem foi incomodar a gente foi outras pessoas que não tinham essa ligação, que eles achavam que a gente estava sendo desumano com as pessoas e tal, e a gente não foi, né? Pessoal do Direitos Humanos, assim? Não, outras pessoas, assim, que não tinham nada a ver Nada com a a ver. história, Aham. sabe? Tava Nem só tinha incomodando. carrocinha. Não, nem tinha- sabiam qual que era o contexto. Nem leu a lei. Nem leu a não lei. sabiam. Então era só assim, É inclusive... gente que quer se meter onde não foi chamado. Isso, é aquela questão assim, hoje está mais em voga, mas eu fui meio cancelado por essa turma, mas foi muito pouquinha coisa. Entendi. E o que acontecia quando a gente recolhia o cavalo? A pessoa tem um prazo que ela pode pedir para ter. Que eu me lembro, Retorno, né? eu acho que a gente não devolveu quase nenhum, talvez um ou outro. Assim, Eles não foram atrás do cavalo? Nem quiseram. alguns foram. É. Alguns foram roubados, inclusive, que a prefeitura tem uma área que é ali no Caiuá, que hoje é o centro de referência para animais em situação de risco, que tem lá o espaço para os cavalos. Sempre existiu, né? A gente teve alguns casos que eles abriram o portão. Hoje não conseguem fazer isso, mas naquele momento isso aconteceu. Uns 2 ou 3 casos que eles foram lá e levaram, mas a gente foi lá e recuperou de volta. Então, é uma coisa assim, no começo foi um pouquinho complicado, né? Mas o que a gente fez com os cavalos? A gente tentou ser o mais rápido possível e a gente doou eles com uma obrigação para quem adotasse. Eles seriam aposentados. Não tem a menor... Merecido. Não tem a menor condição de ele ser Trabalhar. usado para qualquer coisa. Imagina, 7 por 7, 24 horas. Então assim, o que aconteceu? A gente conseguiu isso, os adotantes realmente eles ficaram com eles foram, a gente tem muitos casos. Hoje de manhã eu inclusive estava falando com uma pessoa que adotou um cavalo branco, ela deu o nome de pé de pano para ele. Cara, vocês não têm noção, é que ela não tem mais o vídeo, eu não achei o que estava comigo, eu até queria mostrar para vocês. A hora que ele se sentiu confortável, né, na fazenda dela, eu nunca tinha visto o cavalo fazer isso. Isso para mim foi uma novidade, talvez até pelo desconhecimento, né? Ele se rolava na grama. Os Sim. cavalos Ele quando eles virou, assim,
tem o vídeo, ele com as 4 patas para cima, assim, enroscando na grama. Eu nunca tinha visto isso. Não, e provavelmente ele nunca tinha feito isso na Nunca. vida, Nem sempre sabia, tava com aquilo é. nas costas dele, Isso. levantando E como é que ele ia peso. rolar no asfalto? tinha nem também, no espaço. duro? Então, É. assim, para mim aquilo foi uma realização Que pessoal, legal. porque a gente viu efetivamente que ele tinha sido aposentado, ele estava lá na fazenda, assim, curtindo a vida, Exato. que era o que ele merecia. Porque a gente sabe também que mesmo em questões aí comerciais, muitos dos animais que são usados, até em escolinhas e É. tal, eles são vendidos para abate no final da vida deles. Ai, Exato. Jesus. Que nós também entendemos pensar. que não é o ideal. O ideal é que alguém adote para ter, né, no campo e tal, até para andar a cavalo e tal. Né? A gente entende assim que ele deixou de ter o seu interesse comercial, ele acaba sendo abatido. A gente também Exato. entende isso, que isso é bem complicado. É. Pois é. E você tinha comentado sobre a teoria do elo, né? E você publicou esse artigo que fala sobre essa teoria. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente e o que a teoria implica, né? E como que ela se relaciona com o caso. Você comentou ali, eu deixei passar porque a conversa estava boa, mas é importante que eu acho que poucas devem saber sobre a teoria do elo, ou muitos, né? É pouca gente que sabe. Pouca gente. Então, até porque a gente acha que a legislação tinha que levar isso mais em consideração. Então, o que acontece? A teoria do elo, ela é muito utilizada nos Estados Unidos, o FBI utiliza dela. Como é que funciona? Você teve um crime contra uma pessoa e tal. Eles começam a fazer uma investigação na região onde aconteceu o crime, quem são as pessoas que tinham um histórico de maus tratos aos animais. Aí que vem a teoria do elo. Você liga pessoas com os animais. Então, o que se sabe hoje, isso é uma coisa comprovada cientificamente, que quem comete maus tratos a animais comete a pessoas também. Esses vários serial killers que você... É o que a gente... eu É, acho que isso o faz muito Jeffrey sentido, né? Tem Dahmer gente que lá. fala, ai, eu não posso encostar num passarinho e não sei o quê. Mas daí quando ultrapassa essa linha, a pessoa não tem Não. limite, né? E é o teste. Ele começa testando em Em animais, né? desde criança, né? Desde criança ele começa. Então, esses todos, se você for procurar, no início eles testaram essa questão em animais. Por isso que é a teoria do elo, que quem faz com bicho é a tendência dele ser um psicopata e cometer crime contra as pessoas. Porque assim, qual é a diferença? Quer dizer, existe diferença, mas qual é o que impede esse rapaz que cortou as 4 patas atacar uma pessoa também? Exatamente. Porque o instinto dele é um instinto Violento. criminoso, violento, né? E todo mundo tem aquele empecilho que, não, mexe com uma pessoa na rua, mas não mexe com um cachorro. Tem essa frase, né? Tem. Nossa, eu não posso ver um cachorro sofrendo num filme, mas o mundo pode estar acabando, mas o cachorro tem que sobreviver. É. Existe muito essa fala, né, das pessoas. Não, essa é a realidade. Essa é a realidade. Exatamente. Eu não É vou que eu nem acho mentir que cachorro, eu sou dessas pessoas, não vou negar. Mas é que eu acho que cachorro, animal, eles são muito indefesos, né? Eles é trazem diferente de uma eles trazem um pessoa. senso de proteção pra gente, ou deveriam Não, mas trazer é. esse senso de proteção, que a gente tem vontade de estar ali com Por eles, isso que as políticas cuidando. públicas, elas são 90% direcionadas para cachorro e gato. Pra cachorro e Né? gato. Porque eles têm de fato isso. Então, essa teoria do elo, a gente entende que podia ser utilizada aqui também como uma forma de investigação, né? A gente tem algumas pessoas que são especialistas no assunto, a professora Rita, da Universidade Federal, ela é uma especialista nesse assunto, que as investigações podiam começar por aí. Você vê o histórico das pessoas e tal, lá eles investigam quem mora na região, acho isso bacana, né? Aqui talvez a gente tivesse um pouquinho dessa dificuldade. Da mesma forma como lá eles têm os agressores sexuais, eles são fichados, né? E eles não podem morar em determinados lugares, perto de escola. Tem uma, a gente vê verdade. muito isso em filme, né? Tanto que o pessoal reclama que o valor dos imóveis que esse Muda de pessoal... acordo com isso. Ah, é verdade. Entendeu? Olha, Então, assim, por quê? Porque é uma forma como eles têm de controlar essas né, só podem- situações. eles ficam concentrados numa Isso, região. você consegue controlar. Então, a gente entende que essa teoria poderia ser usada na questão de investigação. Claro, isso tudo tem um processo ainda que talvez demore um pouco, mas a gente acha que é um caminho inevitável que a gente traga de volta. E eu considero esse rapaz um psicopata efetivo. Com Né? certeza. Não, Eu é. acho que no futuro a gente pode ouvir falar de que ele cometeu algum crime pior. Se ele Isso não tem- sobreviver, né? É. Vamos ver. É. se Até eu acho que saber. sobrevive, mas assim, é uma pessoa bem complicada, devia ser monitorada. É porque
Gente, todo mundo aqui já bebeu. Eu nunca na minha vida Não, eu ia pelo amor passar de pela minha Deus. cabeça. Quando eu bebo, eu quero É. mais. Eu vou lá e durmo com o meu cachorro na casinha dele. Gente, eu Não, sou É dessas. verdade. E eu tenho um psicólogo que ele falava que a bebida só te permite fazer o que você já queria fazer. É. Então não Exato. é Ele de- só Eu, tira não é os uma limites, justificativa, né? é a justificativa da bebida, dos remédios controlados e tal. O remédio que devia controlar e não Isso, se o controla. remédio é controlado, quer dizer, tá tudo errado, né? Você tá É. cometendo coisas assim, sob forte emoção. Sei lá, cara, faça outra coisa na sua vida, não é o Exato. caso. Bom, Paulo, e agora mudando um pouquinho assim de ambiente, nas competições de salto que a gente tem hoje, existe uma coisa que é a inspeção veterinária, né? Você já deve estar familiarizado. Um dia antes das competições, a gente sempre faz a inspeção veterinária no cavalo. Tem um veterinário que vai passando lá para falar se está tudo ok com o cavalo. Em algum caso, assim, de que o cavalo que passou batido, digamos assim, o cavalo passou, tem alguma lesão, alguma escoriação e o veterinário aprovou. Isso pode ser considerado É maus enquadrado em tratos, maus tratos? claro. Qual que é a consequência daí pro veterinário? Cara, E se assim, o proprietário sabe? E eles fizeram, ele tipo, tem uma que cumplicidade ali. Qual que é a os consequência dois pros estão errados. dois? Os É um dois dois discutem, né? agravante? É um agravante? Assim, o que que acontece? qualificado ali? Existem, eu, por exemplo, assim, sou amigo de inúmeros veterinários, considero pra caramba. Hoje, inclusive, é o dia do médico veterinário. Aham. Parabéns aí, veterinários! né, aos E veterinários. obrigada por me aguentarem. Os meus veterinários aguentam muito. Eu fico 24 Os horas meus mandando... também, É, coitados. mas uma parcela deles também a gente. É como qualquer lugar na vida, né? Nem todo mundo é. Tal, vou contar só uma história, que essa história é, É boa. cara, é muito boa. Só para falando de veterinário. Eu nem ia falar aqui, mas para falar de veterinário eu acho genial. Mas a gente adora essas Né? histórias. É, Uma assim, história. acho que 2017, se eu não estou enganado, 2017, 2018, domingo de manhã, tal, chegou por rede social uma mensagem para mim. Pô, você sabia que onde teve uma festa, tal lugar, uma casa de swing, não sei o que, The Jungle, Nossa. né? The Party in the Jungle, sei lá, qualquer coisa assim. E tinha um tigre na festa. Eu falei, não, é mentira, não pode ter um tigre. A pessoa falou, não, pode, e eu não posso denunciar, porque eu estava lá com meu marido e tal, vai ficar estranho, né? Eu falei, não, Nossa. legal, passa aí para mim. Ela me mandou os vídeos e tal, e realmente tinha um tigre dentro de uma jaula. Eu falei, cara, isso é muito bizarro. Daí tinha outros bichos, tinha uma As cobra. pessoas têm cada gosto. Nossa, né? não, gente, assim, pelo é amor uma de coisa Deus, maluca, é muita né? loucura. Aí o que fiz? No segunda-feira eu fui no Ministério Público, o Ministério Público já acionou todos os órgãos competentes, de fato, tinha um tigre lá. Mas qual que era o contexto? E aí, por isso a questão do veterinário. Mas daí, porque eu já, em rede social, né, já soltei e tal, aquela gritaria. Daí veio um professor da Federal, que é médico veterinário, ele foi procurado por essas pessoas para que ele anestesiasse o tigre, para que ele ficasse anestesiado o período todo. Ele se recusou. Então, algum veterinário aceitou. Meu Né? Então, Deus, só usando sim. como exemplo. Aí, qual que é o contexto? Este tigre estava sobre um rapaz em Campina Grande do Sul como fiel depositário. Esse tigre foi tirado, se eu não estou enganado, de um circo. Então, nem sempre os órgãos públicos têm como levar para algum lugar. Então, ele ficou como... Ele tinha lá... Ele criou lá um espaço, o tigre estava lá. Né? Às vezes é zoológico que fica e tal. E segundo ele, o filho dele, sem autorização dele, que eu acho difícil, Mentira. que era o dono da casa, colocou o bicho numa jaula E levou. foi anestesiado, os veterinários anestesiaram esse bicho, e o veterinário ficou na festa anestesiando ele de tempo em tempo. Né? Nossa. Então, isso daí foi uma gritaria. Eu nunca dei tanta entrevista como por causa disso, porque foi, assim, muito bizarro isso tudo. Eles sofreram punições, IBAMA multou, prefeitura multou. Realmente foi assim. A casa noturna sofreu consequências, hoje ela nem existe Gente, mais. o que passa na cabeça de uma pessoa? Não, ele de achou legal. várias pessoas, né? Ele Esse achou, é o problema. assim, ele achou Né, legal. Não foram uma, duas. Foram Era uma várias. festa da selva e tal. Tem um amigo meu, inclusive, gosto muito dele, mas ele é ligado às casas noturnas. Ele falou, não, era mecânico. Eu digo, cara, para. Meu Deus. Né? Não vem com essa que era mecânico, porque não dá, né? Isso aí foi bizarro. E assim, o que a gente sempre fala Dependendo do valor que eles pagaram pro veterinário, um mecânico ia ser mais barato, né? ia ser mais barato, mas enfim, cara, foi muito ruim. E você, no vídeo, se escuta ele rugindo. Tadinho. Mas você nota, inclusive, eu não sou especialista, mas você nota que era uma coisa meio fraca, porque ele estava ali, né, tentando e tal. Então, isso é um exemplo de um profissional
horrível de ter aceitado. Não importa quando estava pagando, ele tinha que dizer não, como outros disseram não. Claro. E ainda denunciar, né? E ainda denunciar, era o que, mas daí fica todo mundo Obrigação, com né? medo, né? E qual que foi a consequência? Ele perde Multas, eu não sei como é que ficou a questão, o IBAMA, a ideia é que o IBAMA tirasse, ele já faz algum tempo, eu não sei se foi tirar eu até vou pesquisar para ver, mas a ideia é que retirasse da pessoa, porque assim, carteira de não tem veterinário, condições, né? e tudo mais, mas assim, ninguém faz nada, sabe? Então, muita gente as pessoas têm medo do que pode acontecer, né? Eu tô aqui falando super tranquilamente, não tenho medo dessas coisas, nunca Sim. tive, né? Sim. Da mesma forma, respeito muito o agronegócio, mas também na questão dos animais a gente pensa Você diferente. acha que existem outras alternativas, né? do Sim, que a gente sempre acontece? está conversando, né, a Aham. respeito disso e tal. Então, neste caso, era um péssimo profissional. Então, provavelmente, nas questões de competição, também tem profissionais É o que Suborno mais tem. ali, né? Volte e meia no TikTok tá rolando algum vídeo de algum instrutor lá no não sei da onde que fez. É que aconteceu agora um caso em São Paulo que daí com um instrutor que tava fazendo aquele que a gente comentou das caneleiras, das boleteiras para Pinchando. Pinchar que fala, né? pinchar, tava para pro cavalo não bater com as patas, para quando Na vara. bater com a pata na vara sentir dor e Saltar mais. levantar mais, né? Foi Mas não teve descoberto aquele e o cara ainda caso- achou que tava no direito, falou que quem tivesse vídeo dele, ele ia processar, e não sei o Sempre é a quê. mesma Assim. história, né? E eu fico pensando, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa que acha que tá fazendo certo? É. Descobriram, abaixa a cabeça, pede desculpa. Pede desculpas, assume o erro. Assume. Não, acho não que às teve vezes é na bem Olimpíada, o menos, último cara que Ah, bateu no foi cavalo, na também, prova que de ele- pismo? é, Um que cara ele foi mega, banido. super famoso, Foi. Teve sabe? aquela professora de adestramento também na Isso, Europa. um lorde, não sei do Sim. quê. Mas aí, assim, se ele agiu isso com o mundo inteiro vendo, imagine no No privado, privado que né? ele faz, né? Então, Imagina, a pessoa perde o medo. perde o medo. Isso vira tanto uma rotina, talvez, né, É. pra ela. Suponho eu que, né? O que eu acho que poderia ser feito? Como vocês disseram, tem áreas que permitem que se coloque câmera de segurança nas baias, né? E tal. Exato. Alguns não. Eu acho assim, O nada. Horas até incentiva. Eles falaram, Isso. gente, põe câmera com som pra você poder falar com o tratador ali, Isso, caso não legal. gostou de alguma coisa. O meu Aras incentiva Eu acho que muito. vocês deveriam desconfiar sempre de quem não deixa, por algum motivo. Mas talvez isso pudesse ser ampliado para colocar na pista, nos espaços assim Exato. gerais. Não somente na cocheira, na pista, porque Corredores, é muito velado, isso, né? né? o que Eu acho que isso até acontece. seria uma coisa legal. E eu até. Porque hoje, pet shop que dá banho e tal, é obrigatório ter câmeras. Né? Exato. Por que não, numa situação dessa? Muitos áreas não colocam porque acham que é muito caro e não sei o quê. Mas acho que é um valor tão mínimo. Não, é valor mínimo. E se fosse repassado para os próprios proprietários, todo mundo ia querer, Eu acho né? que sim. Ver o seu cavalo ali, ver se ele está sendo bem Sim, tratado até na porque você cocheira. você não consegue conviver com cavalos o tempo Exato, inteiro, o tempo diferente de um inteiro. cachorro, né, que está na tua casa É. e tal. Então, acho que isso até caberia, se vocês acharem bacana, a gente pode reunir mais algumas Pessoas. organizações e tal, e a gente fazer uma proposta na Assembleia, porque aí, no caso, tem que ser na Assembleia Legislativa, de se colocar as câmeras. Eu não vejo nenhum impeditivo nisso. É, Para eu acho virar que- lei mesmo, Vai virar lei. Para ser obrigatório, Obrigatório. colocar câmeras. Porque Eu tem acho muito legal. lugar que impede, aí o proprietário acaba E, cara, não se você conseguindo tá numa colocar. boa, você não faz nada, Eu acho que não bacana, vai fazer vamos... diferença. É que nem no meu Aras, eles falaram, gente, querem colocar a câmera embaixo da árvore pra ver a formiga passar. Eles falam, coloca, gente, não Coloca. tem problema. Exato. Eles falam, tipo, com câmera aqui ou sem câmera, Quem o não tratamento deve, vai ser não tem, igual. né? Vocês não viram no início do ano, a DPMA, né, apreendeu 50 cavalos em vítimas de maus tratos aqui em Piraquara. Ah, 50. Nossa, Tinha gente, cavalo que já horrível. tinha morrido quando eles chegaram lá. Aí eles tiveram Foi a um parceria horror. da prefeitura, que a prefeitura tem o transporte, né? Tem o caminhão específico. Então, imagine, 50 animais sendo maltratados, cara. Meu Deus. Eu sei que é muito mais difícil denúncias de maus tratos para aras, por várias coisas. A pessoa tem o seu cavalo lá, né? Então tem Que é um mundo uma... muito pequeno. Você espirra aqui, lá eles já estão Isso sabendo. e tal. né? Então, o pessoal tem muito receio de denunciar. As denúncias podem ser anônimas, É isso que a tá? gente ia perguntar. As pessoas podem, as denúncias podem ser anônimas, né? E uma coisa que eu sempre falo, importante, ter provas. Porque muito que se diz nem sempre é real. Então, assim, tem a prova fotográfica, áudio, vídeo. Se você tiver prova,
né? O doutor Guilherme Dias, que é o delegado-chefe da DPMA, ele leva isso muito a sério, né? Então, se tiver provas, pode passar. Se alguém quiser passar para vocês, passar para mim, não tem problema, eu encaminho, né? Não temos esse receio. E a investigação é feita, e em caso se comprovado, é feito o que foi feito lá. Foram 50 cavalos. Eu não sei o que deu na questão para o proprietário, né? O que Mas daria, normalmente? Porque, assim, não é um animal, são 50, eu acho que ali no né? caso dele tinha um agravante. Depende do agravante. advogado, se o advogado é bom na Pois discussão e tem tal. tudo isso, né? A gente tem vários casos, né? Lá em São Paulo, o cara que deixou os búfalos morrer de fome, porque ele não queria mais, não valia mais comercialmente, então ele deixou lá os bichos e tal. Aí teve Definiu. umas ONGs que ficaram sabendo, invadiram lá e conseguiram a guarda dos animais no próprio local. Então, foram super tratados e tal, assim, sabe? Então, cara, tudo, até o comercial, o abate, tem que ser humanitário. Senão não tem sentido nada disso. E sobre essas denúncias que você falou que teve agora aqui em Piraquara, você recebe bastante denúncia da hípica, do jockey, de alguma cabana, não sei. Não, hípica e jockey é bem difícil. Bem difícil Eu não receber? me lembro de nenhuma, né? Uma que teve há muito tempo atrás, que era, de fato, a venda dos animais que, em tese, não serviam mais para o trabalho, que eles eram vendidos para abate. Mas aí até uma questão, se o abate não for clandestino, sabe, tem uma lei que... Então, esse caso ali de Piraquara foi meio que uma exceção, assim. Foi, porque era muito visível, os cavalos estavam pele e osso, sabe? Tem muita gente que comenta sobre os esportes com o cavalo e não tem esse conhecimento muito profundo e acha que tudo é maus tratos, né? A gente teve o caso da Luísa Mel, que aconteceu nas Olimpíadas lá com a nossa égua do time brasileiro, que aconteceu um problema ali técnico que acho que assou a barrigueira, e a Luísa Mel já saiu falando que isso aí é um absurdo, deixar ter um esporte que é maus tratos e não sei o quê. Eu não sou apoiei o radical esporte. e vários de nós não somos radicais, né? A gente entende Eu lembro que que... foi a Luísa Mel que falou, né? ela exagera muito às vezes, né? Eu tenho uma grande consideração por ela, acho que ela é importante, mas às vezes você tem que ter limites, né? Da forma de agir e Talvez sempre. estudar também um pouco, né? Tem que ter prova, isso que eu falo, tem que ter prova, saber a realidade da situação. Por exemplo, que eu falei para vocês, Curitiba são proibidos rodeios. Curitiba proíbe rodeios, animais em circos, todas essas coisas são proibidas aqui na cidade. Por quê? O rodeio, principalmente o rodeio americano, né? Ele é efetivo caso de maus tratos. Aí o pessoal fala, blá, 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 e tal, eles são bem tratados. Cara, são muitos casos de maus tratos que a gente faz. Muito. E a gente tem algumas ONGs aqui que conseguiram bloquear, mesmo sem uma lei proibindo, conseguiram, através de ações judiciais, proibir rodeios. Eles não são muito bem quistos na cidade deles, mas foram conseguidos se proibir, né? O rodeio crioulo, que é do CTG, ele já é menos complicado, ele já tem outras questões, as provas são diferentes e tal, mas o americano, ele utiliza de coisas que efetivamente machucam o animal, porque nenhum animal vai sair pulando se não tiver alguma coisa que o Um machuque. incentivo aí, Eu né? até tenho dúvida sobre isso. Antes usava muito, não sei se ainda pode, aquele negócio de choque elétrico, né? Tem uns que são uns tipo de umas... Coloca um choque elétrico, parece que na barriga do boi, pra ele ficar na pulando, babé? assim, como se fosse choquinhos, assim. Tipo numa babete, só que não existe, né? Eu acho que eles enrolam ali de alguma assim, forma. e aí que tá, então... Pra quê, gente? O pessoal Pro boi sempre... ficar pulando, ficar mais Por isso, bravo assim, e ter o rodeio. o pessoal fala muito em a questão cultural. Primeiro que o rodeio americano não é culturalmente uma coisa que tem a ver com o Brasil, né? Ele é sim. uma coisa que foi importada dos Estados Unidos e tal. E assim, existem provas que você pode fazer que não vão criar todas essas coisas, né? A gente, assim, o que a gente vê muito? Acho que agora em Ribeirão Preto, que teve um bezerro, que é aquela do laço e tal, o bezerro morreu pela ação que teve do cara com ele. Sim. Qual que é? Esse daí é laço é mesmo. laço? Não, é laço. Esse é o rodeio americano, né? Então, assim, cara, assim, é que nem... O que eu entendo? É que nem tourada, é que nem essas coisas, cara. É maus tratos, não adianta se dizer que não é. É sim. Sabe? De É vez que em o animal quando... não tá confortável fazendo, né? A gente vê muito, por Isso. exemplo, no Ele jockey nem o cavalo tá escolheu, tá correndo ali, mas não existe um estímulo externo que obrigue o cavalo a correr. Existe Sim, um ele vai... treinamento. Existe o treinamento, existe, é diferente. né, não vamos falar só sobre o salto, né, que é o que a gente tá acostumada, mas
nos Três Tambores também. Isso. Existe um treinamento prévio, não existe um estímulo para ele ter uma ação Eu que vá entendo, como trazer eu disse pra vocês, eu não adrenalina, sou eu acho, né? especialista, mas eu entendo que o animal, ele até entende aquilo como uma diversão. Se ele A gente vê muitos cavalos, até quando a gente solta, eles começam a pular os piquetes porque Sim, eles porque é uma gostam. diversão. Então, ele é que nem cachorro, né? Que tem o Uhum. processo que participa daquelas provas e tal. Ele entende isso como uma diversão. O Exatamente. problema são os maus tratos. Os E maus a gente quer que isso seja levado muito a sério. Né? Então, se tiver denúncia, pode passar para vocês, me passa, Com certeza. a gente passa não para tenha frente. medo. Não tenha medo. Denúncia pode ser, não quer passar pra gente? Ai, tá com medo que a gente vai expor você no Twitter, no X. Faz a denúncia anônima, entra, procura o Paulo nas redes sociais. Tem rede social, Paulo? Tem. Manda aí pra gente. É Paulo Colnaghi nas redes sociais, em todas elas é o mesmo. Paulo Colnaghi, Colnaghi. Fala com o Paulo se você se sente mais confortável, né? Vamos Mas deixar até é isso mais claro. importante deixar aqui, né? Quais são os canais, assim, de denúncia que a gente tem hoje disponíveis? Curitiba no 156, 156. O famoso 156. o famoso 156 que serve para tudo em Curitiba, né? Então faz a denúncia para o 156. São muitas denúncias diárias. Uma boa, eu vou dizer bem sinceramente, a maioria não é maus tratos, é briga de vizinho, E sabe? tem como fazer online, denúncia também? Online, Tem gente que não gosta de ficar no telefone, Não, né? online é 156 Curitiba, procura lá, tem uma específica sobre animais, denúncia e tal. Bacana. No estado é 181, que é da Polícia Civil, você pode fazer também Estado do online. Paraná, tá, gente? Isso. Ou pode ligar direto na DPMA, como eu falei, o Dr. Guilherme, ele é um cara, assim, acima da média, uma pessoa, assim, sensacional. A gente tem acompanhado o trabalho dele desde que assumiu, assim, ele é porque a gente às vezes reclama muito de funcionário público, né? Funcionário público e tal. A gente escuta isso, Dora. Mas um funcionário público que dignifica a profissão é o Dr. Guilherme. Que legal, Cara, muito bom, gosta isso. muito de bicho e ele tem feito um trabalho muito legal com animais silvestres, tráfico de animais silvestres. Ele comandou a maior operação no Brasil de apreensão de animais silvestres. Que Então, legal, um cara assim que eu tenho a maior consideração. Liga na DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, a sede fica ali no Parque da Barreirinha, aqui em Curitiba. Vale a pena. Legal. Fácil. Não deixem de fazer. Se você viu, faça a denúncia. E até em uma situação de urgência, assim, emergência, tem muita gente que tem dúvida, né? Eu vi até cachorro atropelado na rua ali. Pra onde que eu posso levar esse Se for animal? Curitiba, 156 também. Curitiba tem Também. um atendimento que é um SAMU animal. Em casos de atropelamento, animal que não tem dono, o SAMU animal recolhe, trata e depois é colocado para adoção. Se tiver dono, a pessoa tem que se responsabilizar por ele, né? E hoje, Curitiba começou a funcionar esse ano o primeiro hospital público veterinário. É verdade, Muito bom. E é muito legal, claro, para animais pequenos, cachorro e de gato, é pequeno, bem bacana. E quando a gente for, por exemplo, a gente vê um animal em estado, né, em maus tratos, a gente pode invadir a propriedade para resgatar? Isso é uma questão que as Ou a pessoas gente falam só muito. pega e liga? O que acontece? A Constituição diz que o teu lar é inviolável. Tanto a polícia, quando quer entrar, ela precisa de mandado para poder entrar. As pessoas justificam que se o animal estiver em risco iminente de morte, que se você não fizer nada naquele momento, ele vai morrer, isso, em tese, seria permitido. O que a gente fala sempre? Eu já invadi lugares, né? Eu tinha um negócio que eu chamava de juvenal, que era um negócio de arrebentar cadeado, né? Mas se vocês disserem, eu vou dizer que eu nunca fiz isso. Né? Mas qual que Quebrou o é? obstáculo para O que a gente fala para as pessoas? Tem um lugar que tem maus tratos, efetivo. E muitas vezes não tem ninguém morando. Isso acontece muito, bicho abandonado lá. O que a mandou gente na casa, sempre... mandou no... Isso, o que a gente... E nesses casos foi sempre que eu entrei, foi casas que não tinham mais ninguém morando e abandonaram. A pessoa se mudou e deixou o bicho para trás, que não cabia na mudança. Meu Deus. Né? A gente sabe disso. Hoje a gente consegue, através de imobiliário e tal, localizar e multar a pessoa. O que a gente sempre sugere? Está no imóvel, pega a pessoa do imóvel da frente, do imóvel de trás, do imóvel do lado e pede para ele falar que viu o que você estava fazendo porque o animal efetivamente estava em situação tem emergencial, em testemunhas. caso iminente de morte. Então você tem Legal. que se precaver, mas Sim. eu não indico ninguém fazer isso porque a nossa Constituição não permite. Aí você permite se for com uma autoridade policial,
Aí chama a Guarda Municipal, PM, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, eles têm essa autoridade num caso desse mais grave. E é o que a maioria das pessoas fazem. Entendi. Eu não tenho mais idade para fazer essas coisas, então eu não faço mais. Pular muro, essas coisas, estou fora. Não Chama a contem gente, com- então, né? Não contem comigo mais para essas coisas, eu não faço mais. A gente chama a autoridade competente para isso. A prefeitura tem uma equipe de fiscalização muito boa, tem médico veterinário na equipe. Então, quando eles chegam, eles conseguem identificar bem essa questão de maus tratos, sabe? Então, Entendi. é bem legal. E se for um animal de grande porte? Você disse que tem um hospital público agora, né, para pequeno porte. Tem alguma prospecção para animal de grande Não. porte? Ou Curitiba alguma coisa? prevê o atendimento de animais silvestres. Deve ter um hospital. Hoje Curitiba atende, mas é um espaço muito pequeno no Museu de História Natural. A ideia do prefeito Eduardo é que efetivamente seja ainda construído na gestão dele, nos próximos 3 anos e pouco, mais um hospital público veterinário para cães e gatos na região sul da cidade e um específico para animais silvestres, porque a gente tem muito, né, em Curitiba, capivara e tal, Sim. várias animais que precisam, a prefeitura atende, mas não é, digamos assim, o foco principal deles. Para os grandes, não. Os grandes tem que ser uma coisa mais particular, até porque aqui em Curitiba, porque até se entende, talvez a Universidade Federal, né, que eles têm, né, esse né, atendimento, eles pode têm, ser que se consiga, mas gratuitamente não tem Gratuitamente essa não. perspectiva, não. Infelizmente, né? Mas o que a gente pode fazer é se mobilizar sempre e talvez tentar essas mudanças que a gente conversou. Inclusive, a da câmera eu quero, Paulo. Não, então, eu acho assim, vocês que estão mais aptas, o que a gente consegue mobilizar? A gente consegue mobilizar as ONGs, né, para que participem desse processo, mas eu acho que é uma discussão que tem que envolver todo mundo, os donos de aras, pessoal do Jockey, pessoal da Hípica, todo mundo tem que entender que isso é importante, sabe? E aí já me coloco à disposição. Nós temos uma parceria boa com o deputado Alexandre Amaro, deputado estadual, que é muito ligado à causa animal também. E eu sempre digo, ele é um político ligado à causa animal que gosta de bicho. Sim. Porque nós temos muitos políticos ligados à causa animal Que gosta nem da política que só. gosta da Não tem nem política. peixe em casa. Isso, e que usou da causa animal causa. para se eleger. Isso a gente tem Exato, muitos casos, não muito. veio ao caso dizer quem, mas tem muitos casos de gente, mas a maioria, assim, é uma vez só e depois ela mostra a que veio de fato, né? Você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Então, o deputado Alexandre Amaro, a gente tem feito algumas leis bem bacanas lá com ele e a gente poderia conversar com ele e puxar esse assunto. Não fazendo uma lei já de cima para baixo, mas debater com todo mundo. A gente marca uma Iniciar, audiência né? pública, leva a galera lá e se chega a um projeto bacana. Eu acho que é válido. Legal. Vocês podem contar comigo, contar com o deputado, que eu tenho certeza que vamos caminhar bem nesse sentido. Legal, Acho que é isso. Paulo. Muito Quer obrigada fechar a última mesmo. perguntinha, Lô? Não, eu acho que já... É isso? eu acho que Acho que estamos isso bem, ficou né? bem claro. Eu É. acho que para muitas pessoas isso é um assunto muito importante para ser levado, né, a público e é pouco discutido. Pouco. Quando acontece algum caso específico ali, principalmente no mundo do salto, repercute no TikTok, mas eu vejo muito pouco os órgãos oficiais tomando alguma atitude. Existe uma nota de repúdio muito nada a ver, muito, sabe, jogada ali, como num post no Instagram, e não vejo muita atitude sendo tomada. Então, nós que nos preocupamos, né? Não também falando que os órgãos não se preocupam, tá? Mas a gente achou importante trazer isso, principalmente porque essa questão do bananal, eu fiquei em choque. Sim. Em choque. Na verdade, nós temos que ser a voz deles, né? Já A que gente eles sempre não fala têm. isso. Eles não falam, né? Mas a gente tem que ser a voz deles. Isso o pessoal sempre fala, porque vocês, né, bicho e mais importante, pessoas. Os dois são importantes. Os dois. E quem ajuda bicho também ajuda a gente, Exato. né? Com certeza. Então, a gente entende que essa questão de maus tratos tem que ser levado muito a sério. A gente pode chamar aí o Conselho de Medicina Veterinária, desculpe, que ele pode colocar isso no âmbito dos profissionais, que eu acho legal também, que eles, de repente, tenham que fazer essas denúncias, que é o que já acontece com os pequenos animais, eles já têm que fazer denúncia. tem que fazer, né? Se eles detectarem mal. É como médico, né? Chegou uma criança maltratada, ele tem que fazer a Obrigatório denúncia. a Nem denúncia. todos fazem, mas eles têm isso. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, A sabe? gente agradece, foi Dizer tão que- importante. Dizer que foi um privilégio
tá? A gente sempre está à disposição para falar de bicho em qualquer circunstância. É a causa de vida da gente, né? É meio da minha família. Os bichos são para nós, são seres sencientes, eles sentem todas as coisas, né? E queremos tratar de todos eles, independente de que bicho for, porque, como você falou, eles precisam da nossa voz e a gente está aí à disposição para falar e ajudar no que for preciso. Paulo, Perfeito, muito Paulo, obrigada. muito A gente ficou obrigada. muito feliz que você concordou em vir, é muito importante, né? E para você que assistiu o episódio até agora, espero que você tenha gostado bastante, que você comente o que você achou, comente o que você quer ver, segue a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos, E né, não Lô? deixem de denunciar maus tratos. Exatamente. Então, até mais. Tchau. Tchau.